Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vim trabalhar com vocês um kit de touca e botinha. É um kit para recém-nascido. Ficou uma fofurinha. Vocês podem utilizar a base dessa botinha para trabalhar outros modelos. Troca aqui o acessório, coloca um enfeite diferente, vai transformar aí a botinha de vocês. É bem facinho, bem rápido de confeccionar, gasta pouquinho material. A botinha eu trabalhei com fio de algodão. E a touca eu trabalhei com lã. Mas vocês podem trabalhar o kit só com fio de algodão ou só com a lã. Dessa vez eu optei por fazer a touca com fio único, então ela ficou muito delicadinha. E aí traz essa opção de trabalhar com o mesmo fio aqui da botinha. Então, vocês podem escolher trabalhar com lã ou com fio de algodão, ou igual eu fiz aqui, trabalhar a touquinha com a lã e a botinha com fio de algodão. O fio de algodão é o fio Bela, a Tex 370, a numeração do branco é o 2. A lã eu trabalhei com a Cisne Super Bebê, 100% acrílico, a Tex 214. É uma lã bem fininha, mas no vídeo eu ensino vocês por medidas. Então, vocês podem utilizar aí o fio que vocês quiserem. A botinha eu trabalhei com a agulha 2 e a 1,75. A touca eu trabalhei com a agulha 3 e a 2,5. Fita métrica, fita de cetim, essa é a número 0, cola de silicone líquida, agulha para facilitar a hora do arremate. Esse botãozinho aqui, ele é bem pequenininho, eu vou medir aqui com vocês, ó, aproximadamente 1 centímetro. Se você tiver a etiqueta, eu gosto de colocar a etiqueta na solinha. Traz um charme aí todo especial pro nosso sapatinho. Se você ainda não tem a sua etiqueta, eu super indico a Clique Etiqueta. Ela é que faz as minhas etiquetas e eu sempre deixo para vocês todos os contatos da Clique Etiqueta na descrição do vídeo. A minha solinha já tá pronta. Eu vou trabalhar com a solinha dupla. E eu já passei cola. Usei essa cola aqui. Cola de silicone líquida. Não passei aqui muito na beiradinha. E aí, eu vim ajeitando aqui a minha solinha e eu esperei secar. Essa solinha aqui é a nossa solinha de 8 centímetros com 66 pontos. Eu vou deixar para vocês o link da aula dessa solinha na descrição do vídeo. Para fazer a união, eu vou utilizar a agulha de 2 milímetros. Vamos fazer o nó inicial. Retirar da agulha. Qualquer lugar que você pode iniciar. Eu sempre inicio aqui pela lateral. As duas argolinhas da solinha de cima e as duas argolinhas da solinha de baixo. Vamos puxar esse nozinho aqui pro meio. Dessa forma. E aqui a gente vai trabalhar pontos baixíssimos. Não aperta esse ponto, porque depois a gente vai trabalhar nas argolinhas. Então, se apertar muito, fica muito difícil. Atrás vai ficando esses pontilhados. E aqui na frente vai ficando as argolinhas pra gente trabalhar depois. Esse fio
a gente introduz a agulha aqui onde começou. E vai puxar ele aqui pro meio. Eu vou trabalhar aqui toda a minha solinha e quando eu chegar aqui no final eu volto para finalizar com vocês. Finalizando aqui. Aonde a gente iniciou, a gente não vai trabalhar. Já pode cortar o fio. Puxar. A gente volta aqui nas duas argolinhas do primeiro ponto baixíssimo. Volta aqui no meio do último ponto e vai observar aqui onde vai sair. Formou a argolinha. A gente vem aqui pra continuar aqui o pontilhado. E eu sempre gosto de levar a agulha assim um pouquinho pra frente. Esse fio aqui a gente vai esconder ele na primeira carreira. Pra já fazer o acabamento. Agora, a gente vai utilizar a agulha 1,75. Eu vou ensinar para vocês a trabalhar o fechamento aqui do final e início da carreira para ficar com esse acabamento. Mas, se você não quiser trabalhar dessa forma, pode trabalhar do jeito que você está acostumado aí. Para trabalhar esse acabamento, eu vou iniciar um pouquinho aqui, ó. Não precisa contar aqui a quantidade de pontos, não, tá? Ó, aqui tá o meio, mais ou menos, a gente inicia um pouquinho aqui. Tô confundindo aqui. A gente vai fazer aqui um nó inicial. Deixa na agulha. Agora sim. Vamos trabalhar um ponto baixo. Não preocupa com esse nozinho, porque depois a gente vai esconder esse fio e vai puxar, e ele vai ficar entre a carreira aqui de ponto alto. Não vai incomodar o bebê. Uma correntinha. E agora aqui a gente vai trabalhar uma carreira todinha em ponto alto. Se você quiser trabalhar essa botinha com a sola única, pode, tá? Se você for utilizar a solinha de EVA aqui dentro, você faz aqui uma carreira de ponto baixo, antes dessa carreira de ponto alto. Se não for colocar solinha de EVA, pode seguir a receita aqui, igual a solinha dupla mesmo. Porque acaba que a solinha de EVA, ela toma espaço aqui de uma carreira de ponto alto. Então, a gente precisa ganhar um pouquinho de ponto alto, não, de ponto baixo. A gente precisa ganhar um pouquinho de altura, porque senão acaba que o nosso sapatinho fica baixo. E aqui é só ponto alto. Utilizando aqui só a argolinha de trás. Eu vou trabalhar aqui toda a minha carreira. Quando eu chegar aqui no final, eu volto pra gente finalizar e iniciar a próxima carreira. Voltei aqui para trabalhar o último pontinho com vocês. Cuidado para não trabalhar onde a gente iniciou, o nozinho tá aqui. Daqui a pouco a gente vai puxar
e ele vai ficar aqui entre a carreira. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai alongar aqui um pouquinho o fio. Aqui é o ponto baixo e a correntinha. A gente vem aqui, ó, logo após. Ponto baixo, correntinha, logo após. E a gente vai puxar aqui essa argolinha. Puxou, a gente volta aqui no último ponto, nas duas argolinhas. E aqui nessa argolinha, vamos ajustar aqui um pouquinho. É só puxar, tá? Puxa o fio aqui e vai ajustar aqui para ela não ficar muito grande. E aqui a gente vai puxar aqui. Aqui a gente vai pegar o fio aqui e vai puxar ele para ajustar ali o nozinho. Não puxa muito, é só até o limite, ó. Puxei e não vem mais, então já tá bom. Vai fechar aqui. Aqui faz uma correntinha. E a gente vai trabalhar pontos baixos. O primeiro ponto baixo, a gente pega aqui, ó. Aonde ficou como se fosse uma laçadinha. E a gente vai trabalhar aqui uma carreira toda em ponto baixo. Eu vou trabalhar aqui toda a minha carreira. Quando eu chegar aqui no final, eu volto pra gente finalizar e iniciar a carreira junto. Esse fio aqui já pode cortar. A gente já veio escondendo ele aqui. Cheguei aqui no final da carreira, ainda vou trabalhar um ponto. E aqui, aonde a gente iniciou, a gente não vai trabalhar. O fechamento aqui para carreira de ponto alto é um pouquinho diferente, tá? A gente vai alongar o fio. Aqui tá a correntinha e aqui o ponto baixo. Sempre introduz a agulha de dentro para fora. E a gente vai puxar essa argolinha aqui também. Puxou a argolinha, se precisar de ajustar, é só puxar aqui, tá? Puxa esse fio. E aqui, a gente já vai trabalhar aqui onde a gente puxou mesmo. Então, aqui a gente vai trabalhar aqui, ó, bem de pertinho aqui pra vocês. Um ponto baixo. Dessa forma. E uma correntinha. Como se fosse aqui um ponto alto. E a gente vai trabalhar essa carreira aqui toda em ponto alto. Eu vou trabalhar aqui toda a minha carreira. E quando eu chegar aqui, eu volto pra gente continuar. Chegando aqui no final. E aqui é a mesma coisa, a gente vai trabalhar nesse pontinho aqui que forma. Só porque a gente vai pegar ele só aqui, ó. Essa outra parte aqui da argolinha de trás, a gente não vai pegar, tá? Então, introduz a agulha dessa forma. E trabalha aí o ponto alto. Vamos alongar o fio. O ponto baixo e a correntinha, então, a gente sempre vem aqui na argolinha da frente. Introduz a agulha de dentro para fora. Puxou. Volta aqui no último ponto.
e puxa a argolinha. Trabalha aí uma correntinha e a gente vai trabalhar aqui ponto baixo, só porque a gente já vai começar a fazer a diminuição. Deixa eu só trabalhar esse primeiro ponto baixo aqui. Eu já fiz a marcação aqui só para facilitar aqui para mim. Eu sempre faço assim, tá? Mas aí depois eu coloco o fio para mim ter certeza que tá certinho. Eu faço assim, ó. E aí eu vou contar. 14 pontos para um lado e 14 pontos para o outro. Então, fica um total de 28 pontos dessa marcação até essa marcação. Eu gosto de passar o fio para ver se tá retinho. Então, a gente vai trabalhar aqui ponto baixo até chegar a um ponto antes da marcação. Chegou aqui, a gente para. Trabalhei aqui até chegar na marcação, agora a gente vai trabalhar uma sequência aqui de 2 meio ponto alto. O meio ponto alto é voltinha na agulha. A gente vai introduzir. Ficou as 3 laçadinhas, a gente puxa de uma vez só. De novo, voltinha na linha. Introduz aqui no próximo ponto. Ficou 3 argolinhas, puxa de uma vez só. Então, 2 meio ponto alto. As diminuições são em ponto alto. Então, a gente vai dar a voltinha na linha, introduz aqui no próximo ponto. Ficou as 3 laçadinhas, a gente vai puxar aqui 2, vai ficar essas 2 argolinhas. Dá a voltinha na linha, introduz no próximo ponto, puxa 2. Ficou as 3, a gente vai puxar de uma vez só. Fez a primeira diminuição, de novo. Puxa 2 argolinhas, voltinha na linha, no próximo ponto. E a gente puxa 2, ficou as 3, a gente puxa de uma vez só. Um total aqui de 12 diminuições. Trabalha essas diminuições com calma, tá? Pra não ficar um buraquinho aqui muito grande. Se ficar, é melhor desmanchar. Eu vou trabalhar aqui as 12 e aí eu volto com vocês. Trabalhei aqui as 12 diminuições. Agora, eu vou trabalhar aqui o meio ponto alto. E na marcação, outro meio ponto alto, para ficar igual lá do outro lado. Agora, a gente volta a trabalhar aqui em ponto baixo. Vamos trabalhar pontos baixos até aqui o final da carreira. Cheguei aqui no meu último ponto. Alonga aqui um pouquinho o fio. A correntinha introduz no próximo. De dentro para fora. Voltamos aqui no último ponto. Se precisar de ajustar, pode ajustar, tá? Então, a gente vai puxar uma correntinha e vamos trabalhar essa carreira aqui também em ponto baixo. Eu fiz a marcação aqui para facilitar, mas nem precisa, tá? A gente seguir aqui pelo meio ponto alto. Mas, como aqui tem pessoas que gostam sempre de marcar, então, por essas pessoas, eu marquei aqui. Aqui, ó, na carreira, porque eu coloquei o fio rosa, ó, nessa carreira aqui tem a diminuição
E aqui tem os dois meio ponto alto. A diminuição e os dois meio ponto alto. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Vou colocar aqui a marcação. A diminuição e aqui o meio ponto alto. 1, 2, 3, 4. Aqui a mesma coisa aqui, ó. A diminuição e eu vou contar. 1, 2, 3, 4. Dessa marcação aqui até essa marcação aqui tem um total de 20 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, a gente vai trabalhar pontos baixos até chegar lá um ponto antes da marcação. Trabalhei aqui os meus pontos baixos, cheguei na marcação. É a mesma coisa da carreira anterior. Aqui na marcação, um meio ponto alto. E no próximo, um meio ponto alto. Agora, a gente vai trabalhar aqui as diminuições em ponto alto. É um total de 8 diminuições. Desculpa. Como eu já mostrei para vocês bem direitinho na carreira anterior, aqui eu só vou trabalhar mesmo, tá? Ó. Então, eu vou trabalhar minhas 8 diminuições, aí eu volto. Prontinho, trabalhei as 8 diminuições. Agora, a gente volta a trabalhar aqui em meio ponto alto. Então, esse pontinho aqui é um meio ponto alto. E na marcação, outro meio ponto alto. Volta a trabalhar em pontos baixos. Até o final da carreira. Prontinho, cheguei aqui no final. Vou alongar o fio. Volto aqui no último ponto. Uma correntinha. E vamos trabalhar aqui em pontos baixos novamente. Essa aqui é a nossa última carreira de diminuição. Eu também marquei aqui. Aqui é a nossa primeira diminuição. Então, vou contar depois aqui da primeira diminuição, 1, 2, e vou marcar. E aqui é a mesma coisa, aqui tá a nossa última diminuição. Eu vou contar 1, 2 e marcar. Dessa marcação até essa marcação aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos. Vamos trabalhar pontos baixos até chegar aqui na marcação. Cheguei aqui na marcação, vamos trabalhar aqui o meio ponto alto. E no próximo ponto também o meio ponto alto. E agora, vamos trabalhar aqui as diminuições. Nessa carreira, são 4. Uma. Duas.
3 e 4. Agora, a gente volta aqui e trabalhar em meio ponto alto. Agora, a gente vai trabalhar aqui pontos baixos até o final aqui da carreira. Vamos fazer o fechamento. Aqui tá a correntinha, aqui no próximo ponto. Introduz a agulha de dentro para fora. Puxa a argolinha. Vamos ajustar essa argolinha, porque agora essa carreira aqui é ponto alto. E a carreira de ponto alto a gente trabalha um pouquinho diferente, ó. É igual aqui eu mostrei para vocês aqui nessa carreira. Aqui nesse mesmo lugar, a gente vai trabalhar um ponto baixo e uma correntinha. E vamos trabalhar essa carreira aqui todinha em ponto alto. Tá todo amassadinho, a gente introduz os dedos e faz dessa forma, ó, aqui. E aí, vai deixar o nosso sapatinho mais desamassadinho. Esse aqui, ó, o que eu fiz, ó? Um saquinho plástico. Então, a gente coloca aqui o saquinho. E aí, com o saquinho, fica mais fácil ainda da gente moldar ele aqui, ó. E a gente vai ajeitando aqui o nosso sapatinho para ele ficar bem redondinho. Quem gosta de moldar, pode moldar, tá? Quando eu utilizo, utilizo só água. Coloco água no borrifador, borrifo as partes que eu quero desamassar. Mas nesse caso aqui nem precisa. Eu não vou utilizar, porque depois a gente vai colar aqui o nosso detalhe. Então, vai ficar tudo certinho. Pode deixar esse saquinho aqui, tá? Pra amassar menos aqui à frente. Essa dica é lá do canal da Luarte Sapatinhos. Então, aqui eu vou continuar trabalhando a minha carreira de ponto alto. Quando eu chegar aqui no final, eu volto e aí eu falo pra vocês a quantidade de pontos. Outro detalhe aqui, ó. Olhando assim, a abertura é muito grande, né? Ó. Mas eu gosto de trabalhar só 3 carreiras de diminuição para ficar mais fácil para passar aqui o pezinho do bebê. E esse ponto, ele é bem elástico, ó. Então, dá pra mamãe calçar com tranquilidade e depois acaba que ele volta um pouquinho e ajusta melhor no caninho aqui. E aqui é opcional, a gente pode passar aqui um cordão ou uma fita de cetim para ficar mais justinho ainda. Voltei aqui para trabalhar os 2 últimos pontos com vocês. Aqui é a mesma coisa, ó, a gente vai introduzir a nossa agulha de forma que pega só essas 2 laçadinhas aqui da frente. Aquelas últimas aqui de trás, as 2 de trás, não. Agora, antes daqui, ó, tem um total de 42 pontos. Agora, o que a gente vai fazer?
Aqui tá o ponto baixo, a correntinha. Ponto baixo, correntinha. E aqui tá aquelas duas laçadinhas do próximo ponto. A gente vai trabalhar aqui um ponto baixíssimo para fazer esse fechamento. Alonga aqui um pouquinho, a gente volta, ó, nesse mesmo ponto aqui que a gente trabalhou, ó. Aqui eu trabalhei o fechamento, então eu vou voltar aqui nele, introduzir a agulha dessa forma e vamos trabalhar aqui o nosso primeiro ponto relevo. Puxei e trabalho uma correntinha. De novo, nesse próximo ponto, eu vou abraçar o ponto assim. Puxou, passa em duas, ficou duas, vou passar aqui novamente. Então, ficou aqui 2 pontos alto relevo. Voltinha na agulha, agora eu vou introduzir aqui a minha agulha nesse próximo ponto, dessa forma, ó. Introduzir aqui nessas laçadinhas e vou sair aqui na próxima. Um ponto. Voltinha, aqui no próximo ponto eu vou abraçar ele dessa forma. No próximo, abraçar também. No próximo, eu vou introduzir a agulha dessa forma e dessa forma. Então, a sequência é essa: 2 pontos alto relevo, um ponto aqui, que a gente trabalha ele de forma diferente, 2 pontos em relevo. Vou trabalhar mais uma vez aqui e depois eu vou trabalhar fora do vídeo. Então, esse ponto aqui, a gente abraça ele aqui para trabalhar ele em relevo. E aqui o próximo, dessa forma. Eu trabalhei assim só para não perder a altura aqui nesse ponto, tá? Então, a sequência é 2, 1, 2, 1, 2, 1. Vou trabalhar aqui toda a minha carreira e quando eu chegar aqui no final, eu volto. Tô chegando aqui no final e aí eu vim trabalhar com vocês. Esse ponto aqui é em relevo. E esse aqui também. E o nosso último pontinho aqui. Aqui tá o nosso primeiro ponto relevo, então a gente vai introduzir a nossa agulha aqui, ó, e trabalhar aqui um ponto baixíssimo. A gente volta nesse ponto e trabalha aqui o ponto relevo. Uma correntinha. Aonde é ponto relevo, a gente trabalha o ponto relevo, onde é o outro ponto, a gente trabalha ele também, ó. É a mesma coisa. Essa aqui é a nossa última carreira. É só a gente seguir a sequência da carreira anterior. Então, eu vou trabalhar aqui toda a carreira. Quando eu chegar aqui, eu volto pra gente finalizar aqui essa parte da botinha. Chegando aqui no final. E aqui é o nosso último ponto. Já pode cortar o fio. Puxa. Aqui tá aquele primeiro ponto relevo que a gente trabalhou aqui. Então, a gente vem aqui, ó, no segundo. A gente volta aqui no último ponto.
para formar aqui a argolinha. E aqui é só a gente esconder, tá? Eu vou descer ele aqui, ó, e eu vou esconder ele nessa carreira aqui de ponto baixo para ficar mais firme. E a base aqui da nossa botinha tá pronta. Quem não quiser colocar esse detalhe, já tá pronta. Pode colocar aqui, se for para menina, uma florzinha, pode colocar aqui um enfeite, né? Se for para menino, eu deixo assim mesmo e coloco aqui só uma fita ou um cordão. Ou pode colocar um enfeite aqui também que dá certo para menininho. Agora a gente vai trabalhar essa parte aqui, ó. Para trabalhar essa parte, eu optei por trabalhar com a agulha de 2 milímetros, só para o ponto ficar maior aqui. Vamos fazer um nó inicial. E vamos trabalhar aqui um total de 19 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Voltinha na linha e vamos contar, ó. 1, 2, 3, aqui no quarto, na quarta correntinha, na argolinha de baixo. E vamos voltar aqui em pontos altos. Eu não vou contar aqui a quantidade de pontos, porque não tem necessidade. A gente vai trabalhar aqui pontos altos até chegar lá na última correntinha. Até chegar aqui, ó, na última correntinha. Eu vou trabalhar aqui os pontos altos, quando eu chegar lá eu volto. Trabalhei aqui os pontos altos e aqui o último ponto. Aqui a gente vai trabalhar um total de 5 pontos. Deixa eu conferir aqui. Isso mesmo, 5 pontos. Então, já vou contar com esse. Então, 1. Dois. 3. 4. E 5. 2, 4, 5. Agora, eu já volto a trabalhar aqui um ponto para cada ponto de base. Esse fio aqui atrás, tá? É importante para depois deixar aqui essa parte bem redondinha. Não precisa levar ele muitos pontos, não. A gente puxa, ó, até o limite. E aqui vai ficar bem redondinho. Já pode depois cortar ele. Vou trabalhar até chegar aqui no finalzinho e volto. Voltei aqui, para não ficar dúvida. Aqui, ó, é onde tá aquelas correntinhas. E o nosso primeiro ponto alto. Então, aqui também eu vou trabalhar nessa argolinha aqui. Vou trabalhar 1, 2 e 3. Desculpa. Aqui é como se fosse as correntinhas e o ponto alto junto. Então, vai totalizar os 5 pontos que a gente precisa. Aqui pode cortar o fio e deixa um pedacinho maior para costurar o botãozinho, tá? Ó. Já aproveita o fio. É só puxar. A gente vem aqui, ó. Aqui tá as correntinhas. Vem na laçadinha.
Volta aqui no último ponto. E a gente vai ajustar aqui. Eu vou voltar aqui, só pra gente poder costurar o botão. E aí já pode fazer um arremate aqui na parte de trás. Eu optei por colocar só um botão. Se você quiser colocar dois, pode colocar, não tem problema. Aí, o que eu vou fazer? Antes de colar aqui ou costurar, vocês podem colar ou costurar, eu vou passar aqui o cordão. Eu ainda tô na dúvida se eu vou utilizar cordão ou fita de cetim, mas aí a gente vai passar nessa carreira aqui, tá? Ó, nessa primeira carreira aqui, ó. Essa botinha, ela é mais baixinha mesmo. Então, passa o cordão antes. E aí, vem aqui. E coloca aqui bem direitinho, ó. Aqui tá a nossa primeira carreira de diminuição. Eu vou colocar aqui, ó, a primeira carreira aqui na segunda, ó. Pra ficar aqui, mais ou menos aqui no meio da segunda carreira. Ele vem aqui um pouquinho pro caninho mesmo, tá? Por isso que eu falei pra vocês passar o cordão aqui antes. Então, ele vai ficar dessa forma, ó. Eu vou fazer esses detalhes que eu falei pra vocês, vou colar e aí eu volto pra mostrar o resultado final pra vocês. Voltei com a botinha finalizada, olha que gracinha que ela ficou. Vamos fazer aqui o anel mágico. Uma correntinha. Vamos trabalhar mais duas para dar a altura de um ponto. E vamos trabalhar aqui um total de 20 pontos altos. Já contando com as 3 correntinhas. Eu vou trabalhar aqui os meus 20 pontos altos e volto. Prontinho, trabalhei aqui os 20 pontos altos. A gente vai trabalhar o mesmo fechamento que a gente fez na botinha. Então, vai alongar o fio. Aqui tá as correntinhas e aqui tá as laçadinhas do próximo ponto. Então, a gente vai introduzir dessa forma. Vamos puxar aqui a laçadinha. E nesse mesmo ponto aqui que a gente puxou, a gente trabalha um ponto baixo. Uma correntinha e aqui no mesmo ponto, a gente vai trabalhar aqui o nosso primeiro aumento. Deixa eu só ajustar aqui. O próximo ponto, a gente trabalha ele sozinho, o próximo com aumento. Então, a sequência é um aumento e um ponto sozinho.
Então, a gente vai trabalhar um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, aqui é o aumento. E aqui é onde forma aquela argolinha e a gente vai trabalhar só aqui nas duas da frente, tá? Ó. Pra fazer o nosso ponto alto sozinho. O avesso fica dessa forma. Agora, a gente vai alongar o fio e fazer a mesma coisa. Aqui tá o ponto baixo e a correntinha a gente sempre vem aqui na argolinha da frente. Se precisar ajustar, pode ajustar. No mesmo lugar, um ponto baixo. Uma correntinha. E a gente já trabalha aqui o nosso primeiro aumento. Agora, a gente vai trabalhar uma sequência aqui de 2 pontos altos. 1 e 2. Aqui no próximo, o aumento. Desculpa. Dois pontos altos e aqui o aumento. Eu vou trabalhar essa sequência por toda a carreira. Chegando aqui no final novamente, agora é 2 pontos altos. Não esquece de trabalhar aqui onde forma essa argolinha. Alonga. Ponto baixo, correntinha, ponto da frente. Ponto baixo no mesmo lugar, correntinha. Já faz o aumento. Então, todos os aumentos fica em cima de aumento, ó, aumento, aumento. E o que vai mudar é a sequência de pontos altos. A gente iniciou com 1, 2, agora a gente vai trabalhar 3. 1, 2 e 3. Se você estiver trabalhando com um fio de Ultratex, não tem problema, tá? É só a gente trabalhar até atingir a medida. A gente vai dobrar a nossa touca dessa forma e a gente vai medir assim, ó. Então, eu preciso aqui de atingir aqui 13 centímetros, aproximadamente. Então, eu vou trabalhar aumentos até eu atingir essa medida. Como eu tô trabalhando aqui com um fio bem fininho, então vou trabalhar bastante aumento. Mas aí vai depender aí do fio que vocês estão trabalhando. Então, trabalhei aqui os 3 pontos altos, agora eu vou trabalhar o aumento. Vou trabalhar, quando eu chegar aqui no final, eu volto. Chegando aqui no final, vou trabalhar a sequência de 3 pontos altos. 1, 2, e aqui é aquela argolinha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o avesso, ó. Alonga. Ponto baixo, correntinha. As laçadinhas aqui da frente. No mesmo lugar, ponto baixo, correntinha e um ponto alto.
Agora, a sequência aqui são 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. Chegamos no aumento, trabalho o aumento. Trabalha 4 pontos, um aumento. Quando eu chegar aqui no final, eu volto. Chegando aqui no final, vou trabalhar a sequência aqui de 4 pontos. 1, 2, 3 e aqui na argolinha, 4. Alongo o fio. Um ponto baixo, uma correntinha, um ponto alto. Vamos trabalhar aqui uma sequência de 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Chegamos aqui no aumento. Vamos trabalhar o aumento. Eu vou trabalhar essa sequência de um aumento e 5 pontos altos até que o final. Prontinho, cheguei aqui na sequência de 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e aqui na argolinha 5. Alonga. Volta aqui no mesmo lugar e trabalha um ponto baixo e uma correntinha e um ponto alto. Eu gosto demais desse acabamento, olha. Aqui já pode medir pra ver se como que tá. Aproximadamente 11, né? Acredito que mais uma carreira aqui de aumento vai ser o suficiente. Agora, a gente vai trabalhar aqui uma sequência de 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Chegamos no aumento. Eu vou trabalhar essa sequência de um aumento, 6 pontos altos e um aumento, até chegar aqui no final. Cheguei aqui na sequência de 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Alongo o fio. Aqui no mesmo ponto, um ponto baixo e uma correntinha. Vou alongar aqui pra gente medir aqui
para ver se já deu certo. Aproximadamente 13 centímetros. Agora, a gente vai trabalhar em carreiras ponto sobre ponto. Não tem mais aumento. Então, a gente não vai trabalhar aqui, a gente já vai pular aqui para o próximo ponto. Se você não tiver atingido ainda os 13 centímetros, você continue trabalhando aumentos, tá? Então, um aumento e 7, um aumento e 8, um aumento e 9, a quantidade que você precisar. E se você também chegou aqui, por exemplo, um aumento e 4 pontos e já deu os 13 centímetros, você para e vai trabalhar as carreiras de ponto sobre ponto. A gente precisa trabalhar para esse tamanho RN até atingir 11 centímetros. Então, eu vou trabalhar carreiras de ponto sobre ponto até eu atingir 11 centímetros. Quando eu atingir os 11 centímetros, aí eu volto para a gente trabalhar a finalização aqui da nossa touca. Como a gente já trabalhou bastante aqui o fechamento, eu não vou voltar. Eu vou trabalhar até eu atingir os meus 11 centímetros. Prontinho, trabalhei aqui até completar aproximadamente 11 centímetros. Agora, a gente vai trabalhar aquele mesmo acabamento que a gente fez no caninho lá da botinha. Eu fiquei aqui com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 carreiras com 80 pontos. Só que para mim trabalhar aquele acabamento, ou eu preciso diminuir 2 pontos aqui ou aumentar um ponto. Então, eu decidi aumentar um ponto. Porque senão depois no final não vai dar certo. Porque a gente precisa de fazer 2 pontos relevos e um sozinho. Então, no finalzinho não vai dar certo. Então, eu vou acrescentar aqui um ponto. E vocês podem fazer isso também. Vocês contem, né? Se precisar acrescentar ou diminuir, e aí vocês façam. Não dá diferença no resultado da touca, não, tá? Pode ficar tranquilo. Então, aqui eu vou voltar nesse ponto. Vou abraçar aqui o ponto e trabalhar o primeiro ponto relevo. Uma correntinha. E aqui, outro ponto relevo. Aqui, a gente trabalha aquele ponto alto sozinho. Aqui, a gente trabalha os 2 pontos alto relevo. A sequência é essa. Eu vou trabalhar assim até o final lá da carreira. Quando chegar no final da carreira, eu volto pra gente finalizar a carreira e iniciar a próxima e mostrar pra vocês como que fica aqui onde a gente acrescentou esse pontinho. Chegando aqui no final, eu vim trabalhar com vocês. Aqui é onde a gente colocou aquele pontinho. Então, a gente vai trabalhar ele aqui em relevo. Para finalizar aqui a sequência. O ponto baixo, a correntinha, fecha com um ponto baixíssimo. A nossa última carreira, a gente vai trabalhar com a agulha menor, para fechar um pouquinho aqui mais. Então, esse pontinho aqui, não vai fazer diferença e também ele fica aqui, quase que não percebe. Aqui, a gente volta no mesmo ponto, para fazer o ponto relevo. Uma correntinha. Aqui no próximo, outro ponto em relevo. Aqui a gente já trabalha aquele ponto sozinho. E a sequência é a mesma. A gente vai trabalhar assim por toda a carreira. Deixa eu só dar uma dica aqui para vocês. Antes de iniciar aqui o ponto barra aqui, eu venho contando. Então, eu vi que aqui eu tenho que trabalhar 2, 1.
2, 1. Por isso, eu cheguei àquela conclusão que ou eu tinha que diminuir 2 pontos ou acrescentar 1. Então, vocês façam assim, que aí vocês vão saber o que fazer. Eu vou trabalhar aqui toda a carreira. Quando eu chegar lá no final, eu volto pra gente trabalhar o fechamento junto. Voltei aqui no final da carreira. Os 2 pontos alto relevo. E aqui o último ponto. O ponto baixo, a correntinha. Já vamos iniciar aqui com o ponto alto relevo, dois pontos. Vamos repetir a carreira. Eu vou trabalhar a minha carreira aqui e quando eu chegar no final eu volto com vocês. Voltei aqui no final da carreira. Vamos trabalhar aqui os 2 pontos altos relevo. Esse barulho é a chuva, tá? E aqui o nosso último ponto. Eu vou medir aqui com vocês para ver o comprimento aqui da nossa touquinha, para ver como que tá. Quase dando 13 centímetros. Para o tamanho RN, eu costumo deixar de 13 a 13,5, tá? Não mais que isso. Eu vou trabalhar só mais uma carreira e aí eu vou trocar a agulha. Agulha 2,5. Só para dar uma fechadinha aqui a mais na nossa touca. Se você tem um ponto muito apertado, não precisa trocar a agulha. Então, vou prender aqui com um ponto baixíssimo. E vou repetir a carreira. Com a mão bem leve, para não apertar muito. Esses pontos. 2 pontos alto relevo. Aqui, já é o nosso ponto alto sozinho. Eu vou trabalhar aqui toda a minha carreira, e aí eu volto pra gente trabalhar o arremate da nossa touca junto. Vim trabalhar aqui o final da carreira com vocês. Os 2 pontos alto em relevo. E aquele ponto alto aqui sozinho. Vou cortar o fio e vou deixar aqui um pedacinho maior para facilitar a hora do arremate. A gente vai puxar e é aquele mesmo acabamento que eu trabalho os sapatinhos. Aqui, ó, tá o ponto relevo com a correntinha. Então, vou introduzir minha agulha nessas 2 laçadinhas aqui da frente. Volto aqui no meio do último ponto.
Esse arremate aqui eu vou fazer com essa agulha, tá? Vou colocar a agulha aqui. Vou vir escondendo aqui o fio. E a nossa touca tá prontinha. Não chega a 13,5, mas aí vocês podem ficar aí entre 13 até 13,5. Fiz os arremates e eu voltei também para medir aqui para vocês. Aproximadamente 15 centímetros. E aqui eu já havia medido. Um pouquinho mais que 13. Esse é o resultado final do nosso kit. Ficou uma fofura. Curte o vídeo se você gostou. Se tiver ficado dúvida, você pode deixar nos comentários, que assim que possível eu vou responder. Se inscreve no canal para você receber as próximas aulinhas. Fiquem todos com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau.